Em Jujutsu Kaisen, desde o começo da obra, nós somos apresentados ao conceito das maldições. Basicamente, seres formados por energia amaldiçoada que são os principais antagonistas do mangá de Jujutsu Kaisen. Bom, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre as maldições mais fortes e as principais de Jujutsu Kaisen e falar quais são elas, seus poderes, habilidades e tudo sobre elas, basicamente. Bom, alguns avisos antes do vídeo começar. O primeiro é que esse vídeo tem spoiler do mangá de Jujutsu. O segundo aviso é que eu não vou citar literalmente todas as maldições, porque tem muitas irrelevantes. Por exemplo, as maldições de grau mais baixo e esse tipo de coisa. E também não vou citar as maldições do Toji, a maldição do Toji e a maldição gafanhoto, porque como eu falei, eu tô indo só pelas mais relevantes e essas aí não teria muito o que falar sobre elas, né? O terceiro aviso é que nesse vídeo eu não vou falar sobre as pinturas da morte, porque eu já tenho um vídeo só sobre elas, e também então eu não vou falar dos Shikigamis, porque Shikigamis não são maldições. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre os Shikigamis e falando sobre todos eles em breve, mas nesse vídeo eu vou falar só das maldições. E o último aviso, e o mais importante de todos, é que o Sukuna e o Kenjaku não são maldições. Sim, eles não são maldições e é por isso que eu não vou falar deles nesse vídeo aqui. O Sukuna é um caso muito específico porque muita gente acha que ele é uma maldição pela alcunha de Rei das Maldições, mas não. O Sukuna é um feiticeiro reencarnado. A alma dele viraram os 20 dedos, né? 20 objetos amaldiçoados, e ele é só um feiticeiro que reencarnou na Era Moderna. Ele não é uma maldição. Ele tem o nome de Rei das Maldições no sentido de ser maldito, de ser o pior de todos, o pior ser humano que já existiu. Mas ele é um feiticeiro, como já foi falado várias vezes, ele é descrito como o feiticeiro mais forte de todas as eras. Ele não é uma maldição. Você pode até argumentar sobre aí entra em conceitos filosóficos sobre o fato do Sukuna ainda ter algum nível de humanidade ali dentro dele, mas aqui estamos falando de espécie e biologicamente o Sukuna é humano, então é isso. Ou não também, né? Ele não tem mais uma aparência muito humanoide, mas a gente não tem certeza. Então, Sukuna é humano até que se prove o contrário. E sobre o Kenjaku, não tem muito o que argumentar, ele é um feiticeiro. A técnica amaldiçoada dele é transplantar o cérebro dele para outros cadáveres. Ele não é uma maldição, ele é um feiticeiro. Então, Sukuna e Kenjaku não serão mencionados nesse vídeo porque são feiticeiros e não maldições. E agora, antes da gente ir direto para a lista, eu vou falar um pouco sobre como é a criação de uma maldição. Basicamente, uma maldição é criada da seguinte maneira: os seres humanos normais, os não feiticeiros no caso, não têm controle sobre o fluxo de energia amaldiçoada que eles emanam dos seus corpos. E por causa disso, quando esses humanos sentem sentimentos negativos, esse fluxo de energia acumulado no ambiente acaba se condensando e formando um espírito amaldiçoado, uma maldição. E esse espírito amaldiçoado vai simplesmente ir e causar o mal e a desordem envolvendo o sentimento que ele foi criado. Por exemplo, se foi uma maldição originada de, sei lá, uma dor de cabeça, a maldição vai ficar dando dor de cabeça, esse tipo de coisa. Um bom exemplo é naquela cena do flashback do Nanami, onde tinha uma moça que tinha uma maldição que ficava no ombro dela e ficava dando dor no ombro dela regularmente. Quanto mais forte for o sentimento que gerou aquela maldição, mais forte vai ser aquela maldição. E uma outra curiosidade é que, por as maldições serem feitas de energia amaldiçoada pura, elas não precisam de energia reversa para se curar, elas se curam só com energia negativa e é por isso que elas se regeneram tão facilmente. Antes de começar também, queria explicar para vocês a diferença que até o momento existem 3 tipos de maldição, entre aspas. O primeiro é o tipo de maldição que eu acabei de explicar, que são aquelas que surgem de sentimentos negativos muito fortes. A segunda
ou de sentimentos negativos regulares, tipo um sentimento negativo que for fraco, porém acontece regularmente, tem tanto potencial para gerar uma maldição quanto um sentimento forte. O segundo tipo são os espíritos vingativos mitológicos, que são basicamente encarnações de alguma lenda ou história. Basicamente, se existe uma lenda urbana muito popular e muitas pessoas sentem medo ou um sentimento negativo daquela lenda, aquela lenda vai acabar por se tornar realidade como forma de uma maldição. E quanto mais pessoas sentirem algo sobre essa lenda, mais forte vai ser essa maldição gerada. E o terceiro tipo é quando, se um feiticeiro é morto por um objeto normal, né? Se ele não é morto por energia amaldiçoada nem por uma técnica amaldiçoada, ele acaba reencarnando como uma maldição. E aí ele se torna um espírito amaldiçoado. Quanto mais forte era o feiticeiro antes da morte, mais forte vai ser a maldição que ele vai virar. Enfim, bora pro vídeo. Começando com os usuários de dedo. Eles são as primeiras maldições introduzidas ali na história, né? As primeiras maldições especiais. E os usuários de dedo são basicamente o resultado do que acontece quando uma maldição de grau baixo absorve um dos dedos do Sukuna. Basicamente, as maldições de grau menor têm esse hábito de ficar rondando em volta dos lugares procurando objetos amaldiçoados de grau alto para elas absorverem e ficarem mais fortes. E é exatamente isso que essas maldições fizeram com os dedos do Sukuna. Elas têm a mesma aparência, já que elas eram só maldições de grau menor que comeram um objeto amaldiçoado forte. Todas elas comeram o mesmo, né? Os dedos do Sukuna. E até o momento apareceram duas, se eu não me engano, na história. Aquela que lutou contra o Sukuna no começo da primeira temporada e a que luta com o Megumi no final dessa mesma temporada, né? Indo agora para as maldições importantes de fato, temos o Jogo. O Jogo é uma maldição de classe especial que foi originada do medo das montanhas. E é justamente isso que é referido no design do jogo. Ele tem essa aparência branca. Se você analisar bem o design do jogo, você vai conseguir ver que ele tem muitas similaridades com uma montanha de fato. E os poderes de manipulação de fogo dele vêm disso. A técnica amaldiçoada do jogo é a manipulação de fogo, se estendendo para mais algumas áreas, já que ele já foi capaz de invocar um meteoro na sua técnica máxima. Bom, o jogo é literalmente o medo das montanhas e é isso que descreve ele, né? O jogo é bastante explosivo, mas na maioria das vezes ele é um cara relativamente calmo, já que as maldições especiais de grau mais alto têm personalidade e conversam e tem essas coisas. São bem mais inteligentes que as maldições normais. E é justamente esse que vem o debate nessas maldições. Será que eles deveriam ser considerados humanos? Ou não, né? Já que eles têm tudo que os humanos têm. Bom, o jogo também foi demonstrado tendo uma expansão de domínio, o Caixão da Montanha de Ferro. Que é basicamente uma expansão de domínio onde ele envolve ele e os adversários dele dentro de uma enorme caverna cheia de lava, né? Dentro do interior de um vulcão. Bom, então no arco Shibuya o jogo acaba se envolvendo em um conflito contra o Sukuna, aonde após uma longa batalha ele acaba sendo exorcizado pelo Sukuna. Indo agora para Hanami. A Hanami é uma maldição de grau especial cujo não fica muito claro qual foi a razão pelo qual ela surgiu, mas nós temos duas possibilidades. A primeira é que ela surge do ódio da natureza contra a humanidade, e a segunda é a que ela surge com a humanidade tendo medo dos diversos desastres que acontecem em florestas e esse tipo de coisa. A segunda possibilidade é bem mais provável, porém ainda levanta muitas possibilidades. Então eu vou deixar essas duas aqui como sendo as possíveis causas do nascimento da Hanami. Bom, a técnica amaldiçoada da Hanami é a criação e a manipulação de plantas. Sendo que ela consegue criar muitas plantas que nem sequer existem, né? Como quando ela cria um broto especial que se alimentava da energia amaldiçoada de quem ela prendesse essa planta.
Bom, a Hanami acaba participando de diversas lutas durante a história, até que ela eventualmente é morta pelo Gojo em Shibuya. Uma curiosidade sobre a Hanami é que ela tinha uma expansão de domínio, mas a gente nunca chegou a ver, já que ela foi morta antes de poder utilizar. Indo agora para o Dagon. O Dagon é uma maldição de grau especial que surgiu do medo do oceano. Ele aparece bem pouco na primeira temporada pelo fato dele ainda estar como um feto amaldiçoado. Ele ainda estava como uma maldição em fase de desenvolvimento, até que ele eventualmente se desenvolve por completo durante o arco do incidente de Shibuya. O Dagon tem uma técnica amaldiçoada que permite a ele a manipulação de água de diversas formas. Ele possui uma expansão de domínio também. Um horizonte brilhante de Skanda, uma expansão de domínio que se assemelha a uma praia com um mar infestado de shikigamis e maldições semelhantes a peixes. A gente não viu muito da personalidade do Dagon, já que a gente só viu ele em momentos que ele estava com raiva, então a gente não conseguiu ver muito da personalidade dele. Mas bem, esses peixes que ele usa são bem mortais, são bem fortes. Ele acaba se envolvendo ali numa luta contra o time do Nanami durante o incidente de Shibuya e acaba sendo eventualmente morto pelo Toji quando ele invade a expansão de domínio dele. Indo agora para o Mahito. Mahito é uma maldição de grau especial gerado pelo ódio que os seres humanos sentem uns pelos outros. E é por isso que ele é tão forte, por causa do sentimento que gerou ele ser absurdo. O Mahito tem uma aparência mais humanoide justamente por causa disso, porque ele veio desse ódio dos seres humanos uns pelos outros. A técnica amaldiçoada do Mahito é a transfiguração inerte, que permite ele manipular a alma de tudo que ele toca, deixando a alma da forma que ele quiser. E como a forma do corpo segue obrigatoriamente o formato da alma, ele pode alterar a forma do corpo das pessoas usando isso. Claro que as pessoas geralmente morrem assim que isso acontece por não suportarem uma modificação corporal tão brusca acontecendo nos seus corpos. Mas o Mahito pode alterar o corpo dele da forma que ele quiser. A expansão de domínio do Mahito se chama Autopersonificação da Perfeição. E não tem muito o que explicar, é basicamente ele deixando o seu poder da transfiguração inerte à distância, já que se você está dentro da expansão do Mahito, você está disposto a ter a sua alma mudada de forma. O Mahito acaba se envolvendo em diversos conflitos com o Itadori por causa da personalidade extremamente problemática do Mahito, onde ele acredita que se você tem alguma vontade a cumprir, você deveria cumprir essa vontade, independente de ser algo bom ou não. E isso é algo muito perigoso. Principalmente porque pro Mahito, se você sente ódio de uma pessoa, você só deveria matar ela e pronto. E é isso que ele segue fazendo durante toda a obra, até ele eventualmente se envolver numa luta contra o Itadori e o Todo em Shibuya e acabar sendo absorvido pelo Kenjaku, quando ele já estava fraco demais para prosseguir durante a batalha. Indo agora para a Maldição da Varíola. A Maldição da Varíola, ou Divindade da Varíola, é uma maldição de grau especial que tinha sido absorvida anos atrás pelo Itou e agora estava na posse do Kenjaku. Ela é uma maldição originada do medo das pessoas da doença varíola, sentimentos ruins em relação a essa doença, né? E bom, basicamente essa maldição tem uma técnica amaldiçoada atrelada ao seu domínio. A expansão de domínio da maldição da varíola é um lugar semelhante a um cemitério, funciona da seguinte maneira. Ele conta de 1 a 3. Quando ele conta 1, a pessoa é presa dentro de um caixão. Logo em seguida, cai uma lápide sobre a cabeça dessa pessoa. E se ele conseguir contar o 3, você pega a varíola e morre. Ele aparece durante o arco de Shibuya para conseguir atrasar a Mei Mei, que estava andando e indo em direção à estação de Shibuya. E acaba se envolvendo numa luta com ela, onde ele é finalmente exorcizado. A Rika é um caso muito específico. Basicamente, ela era uma garota que era apaixonada por um garoto chamado Yuta Okotsu. Eles eram apaixonados até o dia que a Rika morre atropelada e o Yuta, como forma de tentar salvar ela, acaba amaldiçoando ela acidentalmente e transformando ela nessa maldição que segue ele para onde ele for. A Rika
é originada do amor, que, como eles próprios citam dentro da história, pode ser um sentimento negativo, dependendo das circunstâncias, então faz sentido esse surgimento dela. A técnica amaldiçoada da Rika é o copiar, que permite que ela consiga copiar literalmente qualquer habilidade que ela veja sendo utilizada e usar quantas vezes ela quiser. A Rika, ela tem um pacto de ligação com as alianças que o Yuta e a Rika, quando era humana, usavam. E por isso o Yuta tem sempre que botar a aliança dele quando ele quer usar o poder da Rika completamente. Bom, no final de Jujutsu Kaisen Zero, a Rika acaba passando, né, pro além, deixando apenas a casca da maldição para trás, que o Yuta atualmente utiliza como um Shikigami dentro da história, para continuar utilizando as habilidades dela mesmo que ela tenha morrido. Como eu falei antes, quando um feiticeiro é morto por qualquer fonte que não seja uma técnica amaldiçoada ou um objeto amaldiçoado, ele se torna uma maldição. E foi isso que aconteceu com Naoya Zenin. Ao ser morto pela mãe da Maki usando uma faca de cozinha comum, o Naoya acabou reencarnando com uma maldição, que tinha como único objetivo matar a Maki, por ela ter basicamente matado ele, né? E assim, ele avança. Os poderes, a técnica amaldiçoada dessa maldição do Naoya é basicamente a mesma técnica amaldiçoada do Naoya, o feitiço de projeção. Basicamente, cada segundo que o Naoya pode pegar o próximo segundo e dividir ele em 24 partes, assim programando todos os próprios movimentos e seguindo os movimentos que ele programou obrigatoriamente. Ele pode tocar em alguém e obrigar a pessoa a seguir certos movimentos, e se a pessoa errar, ela fica paralisada por 1 segundo. Se o Naoya não conseguir seguir os próprios movimentos dele, ele também fica paralisado. Ele tem uma expansão de domínio chamada Time Cell Moon Palace, que basicamente aplica o feitiço de projeção em cada célula do corpo, dando uma programação diferente, fazendo com que o corpo da pessoa dentro da expansão entre em colapso. Bom, o Naoya vai em direção ao jogo do abate para conseguir matar a Maki, e assim ela, o Kamo e outros 2 personagens cujo nome não me recordo agora, entram em uma luta. No fim, o Naoya não contava que a Maki possuía o poder de não ser afetada pela expansão de domínio dele, e assim a Maki acaba partindo o Naoya ao meio, dando fim a ele de uma vez por todas. Na Batalha da Colônia de Sendai, nós somos apresentados a Kurourushi, uma maldição preta em forma de uma barata. Kurourushi é uma maldição especial, como eu já falei, foi originada de todos os sentimentos negativos da humanidade em relação a baratas. E é por isso que ele é tão forte. A técnica amaldiçoada do Kurourushi permite com que ele invoque pequenos animais semelhantes a baratas e utilize eles para atacar. Mas o que brilha no Kurourushi não é essa habilidade, sim o objeto amaldiçoado que ele carrega consigo. Basicamente uma espada semelhante a um cutelo que mistura os poderes da vida e da morte. Basicamente, tudo que essa espada toca lança ovos amaldiçoados dentro. Ovos que vão brotar mini Kurourushis que acabam explodindo o que essa espada tocar de dentro para fora. E isso funciona com pessoas, e é por isso que é tão perigoso, né? Outra habilidade que o Kurourushi tem é a habilidade de renascer caso ele morra. Caso ele morra, não caso ele seja exorcizado. É bem importante dar essa mistura. No caso, o Kurourushi, caso ele sofra danos mortais, ele consegue se colocar dentro de uma carapaça e voltar como um literal renascimento, né? Ele consegue se reproduzir, ele consegue criar outro Kurourushi. Bom, ele acaba se envolvendo com o Yuta Auro e o Ishigori. Já tem resumo dessa luta aqui no canal. E ele vai pra cima deles e durante a luta ele acaba sendo exorcizado 2 vezes pelo Yuta e eventualmente morre. Indo agora para as maldições. As maldições absorvidas pelo Geto. Basicamente são maldições que são daquele tipo que eu já tinha explicado, maldições que não possuem certa... São maldições originadas de lendas e histórias famosas. E o Geto possuía pelo menos 5 dessas.
que ele usou durante a história. No caso, 2 delas só foram usadas pelo Kenjaku, mas você entendeu o que eu quis dizer. Essas maldições eram a maldição da varíola, que eu já expliquei, o Ganesha, que é baseado em uma figura mitológica indiana que supostamente teria o poder de sumir com obstáculos, pelo que nós vimos na obra, mas não foi explicado. O Ganesha foi exorcizado pela Yuki durante a luta dela e do Kenjaku. Outra maldição era a Kushisakeona, que é uma maldição baseada numa lenda japonesa de uma mulher que estaria com uma máscara. Ela perguntaria pra você se ela é bonita. Se você respondesse não, ela te matava. Se você respondesse sim, ela tiraria a máscara dela, revelando que ela tá com a boca cortada. Se você... E ela perguntaria novamente se ela é bonita. Se você respondesse não, ela te mataria. Se você respondesse sim, ela cortaria sua boca pra você ficar igual a ela. E essa maldição aparece sendo usada pelo Geto durante a luta dele contra o Toji. O poder dessa maldição basicamente era aplicar um domínio simples e fazer essas 2 perguntas em cima da pessoa. O Toji basicamente não ligou, já que como ele é usuário de restrição celestial, domínios simples e expansões de domínio não funcionam muito bem contra ele. E ele foi e exorcizou essa maldição. E por último, Tamamo no Mae, que é uma maldição de grau especial que eu não sei qual é a lenda dela, mas o Getou usa ela para aplicar o Uzumaki no final de Jujutsu Kaisen 0. Bom, o vídeo foi isso, essas foram as maldições. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!